A hipocrisia é uma miséria. É fácil falar dos outros. Quem é ameaçado sou eu, não é você. Por isso que eu ando com policiais. Quando o culto acaba, eles me cercam aqui. Eu não sei. Não é por causa do povo da minha igreja. Não é por causa dos membros da igreja. Não é por causa dos crentes. É por causa de maluco. Certo? É por causa de doido. Nego perturbado. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, estou avisando. Quer morrer? Então tenta. Irmão, tem que dizer, meu irmão. Pastor, só gente da pesada, especialista no que faz. Sabe? Oro a Deus, Deus guarda, mas como diz o ditado, um olho no padre e o outro na missa. Quando vocês olham para uma bananeira dando banana, vocês acham que se trata de uma mangueira? É interessante como que a mentalidade da religião condiciona a percepção das pessoas de uma tal forma que é um olhar muito condicionado. Se for o caso de ser uma prevaricação de natureza sexual, a mentalidade condicionada da religião é a primeira a levantar e jogar pedra. Agora, todas as demais distorções e desvirtuamentos, é interessante que a mentalidade da religião não tem sensibilidade para enxergar. Veja como ele mesmo diz, a gente ora e tudo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a oração para ele é protocolar, são ossos do ofício em relação a quem ele se vende ser diante das pessoas. Mas confiança em Deus genuína, ele não tem. E ainda chama de hipócrita aquele que tenta se exercitar nessa direção. Porque como já dizia o salmista lá no Salmos 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas há aqueles que se bastam em se gloriar no Senhor. Agora, essa confiança que você está vendo aí, que fala com essa volúpia, com essa marra, ela é a confiança mais covarde que você possa imaginar, porque é uma confiança condicionada. Ela se coloca de maneira ousada, mas porque ela tem uma condição que estabelece para ela um favorecimento que dialoga com os sentidos dele. E porque ele presume porque tenha policiais preparados e armados no encalço e no entorno dele, então isso perfaz a ousadia dele. E é lógico, porque ele pode pagar por isso. Ele paga isso com o seu dízimo, né? Então ele pode se dar o luxo de nas redes sociais afrontar, julgar, condenar, provocar as pessoas como ele faz. E aí, se aparecer um doido, que ele qualifica como doido, ele não consegue nem ter a autocrítica de pressupor que pelo modo afrontoso, como ele se coloca, condenando, julgando, sentenciando, afrontando, como se ele não fosse receber nenhum tipo de consequência em relação a isso. E é isso que perfaz na gente um tipo de vibração onde a gente se colocando de maneira hostil e bélica contra quem a gente diverge, inconscientemente isso instala na gente uma culpa, uma neurose culposa, cujo um dos principais desdobramentos é a insegurança. E a insegurança, uma vez não sendo compensada numa saudável confiança no amor e na proteção de Deus, ela desencadeia mecanismos instintivos de defesa que não é outra coisa senão a violência. E aí você vê um dito pastor em cima do púlpito dizendo que se mexer com ele, morre mesmo, morre. Ainda apregoa o espírito homicida, sendo um dito pastor que fala e que vive da Bíblia. Só que, minha gente, isso é uma distorção horrorosa, porque Jesus, por exemplo, o Cristo eterno, ele veio nos dizer, lá em Mateus, no capítulo 10, que eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Isso é lógico que é simbólico, porque na natureza, lobo engole ovelha. Mas no simbolismo que Jesus disse, isso se refere à energia. Só o modo ovelha desmobiliza o circuito do lobo. No sentido simbólico, falando energeticamente, quem tem sensibilidade e já consciência para observar esse tipo de fenômeno vai ver e constatar isso com facilidade. Lobo atrai lobo. Violência é uma vibração que atrai violência. Logo, a única maneira de você estabilizar uma energia lobo é pela via de uma energia ovelha. E isso é uma sabedoria que
poucos conseguem acessar, porque a maioria, no modo lobo, vive como escravo e completamente sujeito a um instinto de autopreservação. E vendo alguma ameaça, ele demanda ter algum tipo de proteção concreto e objetivo para os próprios sentidos. Só que como ele não quer se abrir para a provocação que o evangelho faz, ofertando um poder que está para além dos nossos sentidos e dos nossos instintos de autodefesa, então ele vai lá e ainda chama essas pessoas de hipócrita. Só que se ele está chamando de hipócrita, ele está então anulando o ensino do evangelho. Porque o ensino do evangelho é que ele nos envia como ovelha para os meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ah, Felipe, mas olha lá, ele está pedindo para ser prudente como a serpente. Mas isso você não pode traduzir conforme o seu próprio capricho. Você tem que olhar para Jesus para entender o que ele encarnou sobre aquilo que ele ensinou. E no ensinamento dele, ainda no capítulo 10 de Mateus, olha o que ele diz no verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Olha como que Jesus comunica um tipo de confiança que nasce de dentro para fora, porque ele é produto de uma decisão da consciência em descansar na proteção que vem de Deus. Isso é desconfortável porque isso não comunica com os nossos sentidos imediatos, mas isso tem o poder de moldar a nossa energia no padrão ovelha. De modo que por mais que no cotidiano e no imediato da vida a gente esteja mais exposto e vulnerável, mas com a vibração ovelha a gente repele os lobos. Agora, na vibração lobo, a gente atrai o lobo. Não é por outra razão que o sujeito aí que falou justamente isso, fiquei sabendo agora há pouco, se não foi hoje, foi ontem aí, que ele foi vítima de uma tentativa de assalto. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas chegaram lá, trocaram tiro justamente com os guardas-costas dele, passou por um baita susto. Porque embora a coisa tenha sido desarticulado, porque justamente em cima dele? Porque essa vibração é esse tipo de coisa que atrai. Gente, eu gostaria de deixar para pensar, porque essas pessoas, pelo incrível que pareça, servem de modelo para uma série de pessoas e ficam aí apregoando coisas que são uma distorção do evangelho e ainda chamando de hipócrita quem sinceramente tenta se entregar e viver a proposta de vida que Jesus nos convidou a viver. Ah, meus amigos e amigas, que Deus nos traga luz para que então a gente possa encontrar a paz. Porque essa confiança aí, ela só é usada por conta da aparência da espada, das armas e dos policiais. Mas tirando tudo isso, a única coisa que você tem aí é um ente totalmente amedrontado. Paz e luz, meus amigos e amigas.